Meus queridos amigos, com uma grande satisfação de nós termos conosco hoje no programa Reencontro a nossa distinta e prezada irmã, a pastora Sandra Lúcia de Andrade Teixeira Leite, aqui conosco para dar o seu testemunho. Irmã Sandra, um grande prazer estar aqui conosco no programa Reencontro. E me conte um pouquinho da sua vida. Você é daqui do estado do Rio, você é carioca? O que é que... Eu sou carioca, pastor. Inclusive é um prazer também estar aqui com o senhor nesse programa maravilhoso, né? Eu sou carioca, sim, eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu nasci no bairro do Rocha, né? Há 42 anos atrás. Carioca da Gema, da então, Gema, é isso? Totalmente, pai e mãe cariocas também, então sou da Gema mesmo, né? Muito bem. E você, o que era? De família católica, já era de evangélica? Família católica, totalmente católica, né? Eu fui uma das primeiras a me tornar evangélica, né? Sim. E você hoje é pastora? Sim, há um ano eu fui consagrada a pastora, né? Mas isso nunca fez com que eu esperasse uma ordenação ou um reconhecimento, né, para cumprir o ID do Senhor, né? Eu louvo a Deus que desde o dia 23 de novembro de 1982, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu já comecei a fazer aquilo que Deus havia colocado no meu coração, né? É interessante, você sabe que na Suécia, por exemplo, é 50-50, 50% pastores masculinos, 50% masculinas, femininas, pastoras. Eu perguntei para uma pastora, qual é o problema? Você como pastor, você encontra resistência da parte dos homens? E, para minha surpresa, não, da parte dos homens não, encontra por parte das mulheres, às vezes. É verdade. E aqui no Brasil, como é que é? Também acontece muitas vezes isso também, pastor, sabe? Mas o mais importante é que a gente não encontre, vamos dizer assim, essa muralha da parte de Deus. O importante não são títulos, né? Deus escolhe algumas pessoas para determinadas tarefas e obras. Agora, eu vejo como pastora que o mais importante é que a gente comece a fazer a obra independente de títulos e de tapinhas nas costas, ou ser chamada ou reconhecida, né? Porque muitas vezes homens e grandes mulheres de Deus estão à espera desse título e não fazem nada para o reino, né? Então eu creio que a minha chamada, claro que o homem confirmou, mas a grande chamada veio do próprio Senhor, né, pastor? Amém. Isso é muito importante. Muito bem. Agora, Sandra, conta um pouco, então, como é que é a sua experiência, que nossos telespectadores querem ouvir. Olha, são muitas histórias, né, pastor? Não com E, mas com H mesmo, histórias mesmo que marcaram a minha vida, mesmo antes de me tornar uma mulher cristã. Esse período em que eu me converti, há cerca de 17 anos atrás, eu estava me formando ali no Largo São Francisco, eu sou formado em História, e eu passei por um período muito difícil, que eu tive uma gravidez que não foi descoberta e me afetou os rins, eu tive uma crise muito séria nos rins, internada, ninguém descobria que era um problema renal. E depois de um mês fazendo exames, contraste de iodo no sangue, eles descobriram que eu estava grávida, só que a criança já estava totalmente contaminada. Então eles disseram que eu deveria fazer um aborto cirúrgico. Na época eu era católica, eu achava que tinha fé, mas na verdade eu não sabia o que era ter fé. E eu ali fiz o tal do aborto, não que eu quisesse, mas eu fui indicada para aquela cirurgia. E eu mesmo sendo uma moça católica, com 22 anos na época, com uma filha já de 1 ano, já estava casada, e eu me senti muito mal, né? Eu acreditei, pelo que o médico falou, em como estava a criança, mas eu me senti assim, como se estivesse agredindo o meu próprio corpo, a minha mente, né? Eu estava fazendo algo que eu não aceitava. E ali, de junho de 82 até o mês de novembro, eu vivia como se eu quisesse me matar realmente. Eu parava, não que eu nunca tivesse tentado contra a minha vida, mas eu pedia a Deus que me levasse. Eu não estava suportando viver com aquele peso, aquela culpa. Eu tinha assistido um filme sobre aborto, inclusive, então mais culpa ainda vinha ao meu coração. Mas o Senhor, ele tinha um plano com a minha vida, e eu não entendia isso. Porque mesmo sendo formada em História, eu sempre achei que eu que fazia a minha história. Eu que estava dentro desse pacto social muito importante, né,
provocando grandes mudanças. Quem era eu, né? Eu achava que era muita coisa e não era nada. Mas nesse dia, onde eu tive um encontro com Jesus, ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida e graças a Deus, dali para frente, claro, aconteceram muitas coisas. Mesmo dentro da igreja, eu vivi 6 anos em uma depressão. O senhor pode perguntar assim, mas como? Sendo nova criatura em depressão, mas eu não tive aquele trabalho, aquele processo, entende, pastor, de crescimento, de cura, né, das feridas, das mazelas. Eu ainda trazia essa culpa no meu coração. Mas, é como eu lhe falei, Deus tinha um plano e um propósito que a gente vai chegar até o final aí, né, ao câncer. Quando eu estava em 88, 89, aquela enchente do Batomuxi, o senhor lembra? Lembro. Aquela tristeza, eu estava indo para a igreja com as minhas filhas. O esposo já tinha ido à frente, ele era diácono na época, e eu fui a pé. Eu morava ali no Meier, no Engenho Novo, e a minha igreja era no Engenho Novo, ali na rua, perto do Pedro II, ali no Engenho Novo. E de repente, próximo à igreja, veio a enchente, veio a chuva. Não tinha ninguém naquela rua. E a água subiu muito, veio até o meu queixo. Eu botei a mais velha empurrando para cima como se boiasse, e a caçula sentada aqui no meu ombro, tinha 2 aninhos. E ali, vendo aquela água me levando e vindo bichos, tudo que o senhor possa imaginar que desce de morros numa enchente. E só sentindo aquela água me tragando, me levando, foi quando eu clamei. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia. E olha que eu estava com o meu interior ainda mexido, me sentindo fraca, um resto, um lixo, né? E ali o Senhor, Ele envia um homem, né, que deve ter visto o que eu estava vivendo com as minhas filhas ali naquele mar ali, e esse homem vem com uma corda, nos amarra, um grupo de pessoas longe, puxando como uma guia esse homem, e esse homem nos tira com a ajuda do Senhor daquele mar ali. Louvado seja Deus por isso. E aí quando eu cheguei na igreja, era quase meia-noite, e minhas filhas foram logo para a escola dominical, deram um banho de álcool nas meninas, mas eu fiquei toda suja. Imagina uma mulher, né, sai toda bonita, arrumada, dia 31 de dezembro, e chega na igreja, é um lixo, fedendo. Então eu não pude ficar próximo a ninguém, porque eu fedia muito. Infelizmente, às vezes, as pessoas não querem... Você ficou na igreja ainda? Eu fui para a igreja. Não podia ir para casa, muita chuva? Não podia, porque eles me tiraram, aí eles colocaram a gente num posto de gasolina até baixarem as águas, né? Tiraram o excesso, fizeram os curativos, que eu tinha cortado perna, tudo isso. E depois eu consegui chegar lá na igreja, eram 5 para meia-noite. Aí as meninas foram ser limpas e eu fiquei na galeria, afastada. E quando nós começamos a orar e agradecer a Deus, era meia-noite, e eu levantava os braços, mas não aguentava, tinha feito muita força. E chegou um momento que eu levantei os braços, mas já não sentia forças. Eu não tinha mais dores no braço. E eu estava sozinha, quando eu olhei para o lado assim, não tinha ninguém do meu lado, né? Mas os braços continuavam para cima. E aí eu entendi, me veio logo a passagem de Moisés, quando orava pelo povo, intercedendo, e o Senhor permitiu que homens segurassem seus braços. Arão e Ur, e ele intercedendo, e o povo vencia. E ali eu senti uma presença muito grande do Senhor. E ali o Senhor falou comigo, Sandra, nesse momento, quando você está sentindo um caos, né, um lixo, como você está por fora, toda suja, fedendo, também assim estava o teu interior. Mas eu te tirei daquela água, daquela enchente, para dizer para você que eu tenho um plano com a tua vida. E esse plano não foi completado. Então hoje você está sendo curada dessa depressão, né, e recebe hoje o ministério de ensino. E ali, em 88 para 89, eu fiquei curado da depressão. 2 anos depois comecei a dar aulas em seminário. E Deus começou a trabalhar, pastor. Foi uma nova mulher naquele dia. Né? E agora essa história aqui do livro? Pois é, do livro foi em 95, né? Depois Posso ler aqui para o nosso telespectador? À vontade. Câncer não é uma sentença, é apenas uma palavra. Amém, com certeza. Realmente. O que quer dizer isso? Como é que é essa história? O que quer dizer isso, pastor? Olha, eu já conheci essa enfermidade na minha família, tanto Câncer. Que essa raiz aí, essa semente maravilhosa da fé, né, veio de uma tia minha, que foi ovelha do bispo Tito Oscar, até 68, ela morreu com câncer de mama aos 36 anos. E essa mulher deixou um filho de 2 anos e meio. E essa mulher, menina, eu tinha 10 anos quando ela morreu, e ela nunca reclamou, ela nunca ficou chateada, revoltada. Eu sabia como criança que ela estava sentindo dor quando ela começava a chorar muito e a glorificar muito a Deus. Eu não entendia, mas depois eu compreendi com o passar dos anos. Era um momento que ela estava em crise,
que os remédios não retiravam a dor, e ela começava a orar, agradecer a Deus, e ela adormecia sentada, porque ela já não deitava há 2 anos, cheia de tumores no corpo todo. E essa mulher, uma grande mulher de Deus, uma evangelista, ela foi fundadora da Petrobras, chegou a chefe de departamento lá, e falava de Jesus para todo mundo, distribuía a Bíblia, mas ou não iam à igreja, ou não aceitavam o que ela falava. Mas essa mulher conseguiu, no seu enterro, lotar aquela igreja de Nova Vida de Bom Sucesso, com mais de 6 ônibus da Petrobras, onde estavam desde o porteiro até o presidente da Petrobras. Então aquilo ficou muito mexido comigo. E em 95, como eu falei ao senhor antes, que Deus ele tinha um plano e um propósito para a minha vida, e por isso ele foi dando grandes livramentos e fazendo com que eu crescesse muito no conhecimento da pessoa dele, através de tantas lutas e vitórias, graças a Deus. Quando foi em 95, eu estava com meu irmão com acidente de carro, 2 anos em cima da cama, 17 cirurgias, somos só eu e meu irmão, minha mãe e meu pai já idosos. Ele teve 17 cirurgias? 17 cirurgias o meu irmão. E durante 2 anos, mais 1 ano e meio, eu esqueci de mim, porque sendo ele solteiro e minha mãe precisava de ajuda. Para o senhor ter uma ideia, eu andei de ambulância 56 vezes com meu irmão. Dentro da ambulância? Dentro da ambulância, levando para o hospital, tratamento, cirurgia. O meu irmão, eu saí lá do andar aí, quando ele bateu com o carro, entraram em contato comigo, eu vim com os ossos, bem dizer, apoiando ali, porque estava fratura exposta, só botaram um pano, e eu fui para a clínica particular, que ele é funcionário. Mas você, eu quero saber você, o seu caso. Não, eu só queria colocar como uma ênfase sobre o esquecer de si mesma. Eu esqueci de mim durante esse período, e muitas vezes eu tenho detectado isso. É bom, mas até certo ponto. Porque nós temos que esquecer de nós e pensar muito no nosso próximo. Mas nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tem que cuidar. Nós temos que parar para fazer um autoexame, para avaliar se precisamos ir a um médico, se precisamos tratar de alguma área da nossa vida. E eu ali, devido a todo esse problema, eu esqueci de mim mesma. E esse 1 ano e meio que eu esqueci de mim mesma, apareceu um tumor na minha mama direita. Um tumor que quando ele fez a 8ª cirurgia, eu falei, bom, agora eu estou mais tranquila. O Sérgio, ele pode esperar, eu vou dar uma paradinha, vou ver meus exames. E ali surgiu um tumor de quase 5 centímetros entre os 2 quadrantes inferiores da mama direita, próximo à costela. E, pastor, já de imediato, no próprio exame, já indicava uma cirurgia radical. E ali eu fui logo ao médico, que a minha médica passou. Mas esse homem, quando eu entrei no seu consultório, ele foi falando tudo que tinha que ser feito, e acabou eu tendo que fazer mesmo essa cirurgia 3 meses depois, que iria me mutilar. Mas eu olhei para ele e é como se eu estivesse lidando com o próprio inimigo. Eu falei assim, olha, doutor, eu creio num Deus que tudo pode. Um Deus que pode me curar até mesmo usando o Senhor e a sua medicina. Passe bem. Eu estava firme, tranquila, Só que quando eu desci daquele consultório, na Rua do Ouvidor, eu fui até a Praça 15, chorando muito. Lágrimas desciam, mas ao mesmo tempo vinha assim, sabe, uma presença de Deus como me confortando. E na hora que a pessoa recebe essa informação, é terrível, um impacto tremendo. É um impacto Você está com grande, câncer, é um impacto. É realmente uma palavra que é uma sentença de morte, porque nós estamos acostumados a ouvir câncer. Matou fulano, matou ciclano, Beltrão está com câncer, vai morrer. Então, vem logo a presença dessa mulher, ao coração dela, pronto, eu estou condenada à morte. Estou condenada à morte, não tem solução mais para a minha vida. E eu não fugi disso, mesmo sendo evangélica. Mas o médico deu orientação para fazer a cirurgia, mas você disse que tinha um Deus maior que ele. Um Deus maior que poderia usá-lo, até mesmo ele e a sua medicina. E eu, quando eu saí dali, eu falei assim, não, eu não vou ficar com esse homem. Esse homem não vai tocar no meu corpo, porque ele não se preocupou, pastor, em saber se eu estava sozinha ou acompanhada. Ele não se preocupou em saber se eu era normal ou alguma doente mental. Poderia ser. Eu lido com casos. Semana passada, uma senhora de 32 anos se jogou do 6º andar, pessoa que estava com câncer de mama. Então, o ser humano, sabe, ele é uma caixinha de surpresa. Então, ele como um médico profissional, ele poderia ter falado de outra forma, Ele de imediato disse que eu teria que retirar a mama, toda essa musculatura, me deu toda a indicação para a cirurgia. Eu tive que fazer tudo isso 3 meses depois. Só que eu passei por um processo, onde eu, já sendo uma mulher que conhecia esse Deus maravilhoso, a fé que eu tinha em Jesus, isso não
impediu que eu viesse a sofrer com o impacto da notícia. É muito triste, mas a fé me fez ser fortalecida e acreditar que Deus tinha um plano com a minha vida, que Ele estava comigo em todos os momentos. E ali eu coloquei isso para Ele e pedi: Pai, me ajuda, me dá ânimo, vigor, mostra o caminho que eu tenho que seguir. Quando eu cheguei em casa, graças a Deus não tinha ninguém em casa, eu tenho 2 filhas, na época uma tinha 14, outra tinha 9 anos, né? E eu ali orei, falei assim, peguei o guia médico do plano de saúde, falei: meu Deus, me orienta, a quem eu vou procurar? Eu não volto para esse homem não vai tocar no meu corpo. E ali eu encontrei o nome de um médico que havia feito um exame há uns anos atrás. Eu falei assim: opa, que bom, é o Dr. Rai que eu vou procurar. E ali eu procurei. Se eu ter uma ideia, esse médico me atendeu de emergência, cheguei no consultório às 8 da noite, saí 1 da manhã, porque ele é muito requisitado. E ali ele me atendeu, era a última do dia, e me atendeu como se eu fosse a primeira paciente. Ali eu já senti que Deus estava naquilo. Então ele colocou que eu tinha que fazer determinados exames. Eu disse: bom, mas o médico que eu fui, ele já determinou o que tem que ser feito. Ah, mas ele não pode ter feito isso. Não, ele fez, está aqui a guia para os exames. E ali eu falei assim: olha, doutor Rai, eu sou evangélica, eu sou uma mulher culta também, eu tenho conhecimento da enfermidade na própria família, em alguns amigos. Agora, eu sei que meu Deus tudo pode. Agora, como eu lhe falei, eu tenho a minha cultura, então eu quero que o senhor trate tudo comigo diretamente. Não esconda nada, porque eu quero conhecer o tamanho do meu inimigo, para saber quais as armas que eu vou usar contra ele. Tá? Porque o meu Deus, ele está à frente disso tudo. E ali eu comecei, pastor, a fazer punção, fazer retirada do nódulo primeiro. Então, cada vez que vinham os resultados dos exames, eu me lembro como se fosse hoje, ele colocava, porque eu havia pedido, né, clareza e transparência. Eu chorava, lágrimas desciam, mas eu dizia assim: Rai, eu sei quem tenho crido. Eu sei que o meu Deus é fiel e há de fazer infinitamente mais. E ali, depois, em novembro de 95, eu retirei a mama. E esse homem, durante 1 ano, ele viu todo o meu testemunho, quimioterapia, tudo que o senhor possa imaginar eu fiz com relação ao câncer de mama. Mas Deus foi tremendo, pastor, que esse câncer que eu tive foi o pior. Vamos fazer 5 anos agora, dia 19 de novembro de 2000. 4 anos e alguns meses já, foi em 95. Então, pelo tamanho e pela, vamos dizer assim, o tipo do câncer, que foi o lobular infiltrante, né? E aonde ele estava, era para que quando os linfonodos foram retirados, aqui a axila, e eles foram feitos biópsias dele, nenhum linfonodo estava contaminado. O meu pulmão estava limpo, o meu fígado limpo, os ossos limpos, o cérebro também. Pelo tipo e tamanho o tamanho do tumor, era para ter ocorrido alguma metástase, mas Deus preservou o meu corpo. Ele permitiu que eu passasse pela cirurgia, o senhor está entendendo? Essa retirada, essa mutilação, né? Mas Ele tomou conta do resto do corpo e do organismo. Por quê? Eu acredito hoje, porque eu nunca cheguei para Ele e falei assim: meu Deus, o porquê? Por que está acontecendo isso comigo? Não. Eu perguntava assim: para quê? Eu sabia que Deus tinha um plano com a minha vida, um propósito. Eu falava assim: Senhor, é um tremendo limão que eu estou vivendo. Está muito amargo. Aí Ele falava assim para mim: mas do limão eu faço uma limonada. Espreme mesmo. Espreme esse limão, Sandra. Derrama a água aí que vem do trono, do meu trono. Mas por que então não é uma sentença, é uma palavra? Uma palavra que é uma palavra de Deus? Porque o câncer, como eu falei, é uma palavra forte. Muitas pessoas, até nós, muitas vezes, aquela doença, não se refere ao câncer como câncer, mas aquela doença. Então, quando eu me vi passando a mão nas costelas, sem músculo nenhum aqui do lado direito, e claro, veio o temor da morte, aquele fantasma: poxa, eu vou morrer. Porque até então, a gente nunca pensa que vai morrer um dia. É a sentença, não é isso? É a sentença de morte. Sim, mas é a palavra. Aí, quando veio, né, o câncer, bom, de imediato, uma sentença de morte. Mas aí Deus falou assim para mim: não, Sandra, o câncer na tua vida não é para a morte, não é uma sentença de morte, é uma sentença de vida. E a vida vem através do nome do meu Filho Jesus Cristo. Porque esse câncer vai ser para a tua vida e uma vida em abundância. Toma posse disso, Sandra. E eu acreditei, pastor, sabe? Eu acreditei. Aí essa frase começou, sabe? Aí Deus curou. Deus curou completamente. Eu estou aqui à sua frente, falando para esse público aí maravilhoso, dizendo para você que o câncer na minha vida, como na tua vida também, sabe? A gente não pode aceitar nada como sentença de morte, pastor. Porque a gente tem uma grande sentença que foi decretada lá na cruz, há 2000 anos, uma sentença de vida, né? Então eu tenho lidado com pessoas que até partem, mas declaram até o final
que estão partindo, mas sabendo E que essa estão sua experiência, indo. naturalmente, Deus tem usado para confortar muitos, para orientar Graças muitas a pessoas Deus. que estão com essa doença, não é isso? Há 4 anos para cá, fazendo quimioterapia, eu já atendi a 316 pessoas cadastradas com câncer, fora outras pessoas que não são câncer. E eu comecei a trabalhar, Quer fazer... dizer que isso é um ministério que Deus lhe deu. Com certeza, ele me preparou para uma boa obra, E né, se, pastor? digamos, um telespectador aí que tem alguém com câncer na família, etc e tal, Que precisa de uma peruca, né, que precise talvez de uma prótese de alpiste, ou então uma bolinha de fisioterapia, eu não trouxe hoje que eu esqueci, mas a minha filha e eu, nós bolamos uma bolinha de alpiste, que a gente amassa e precisa, porque quando a gente perde essa musculatura, a gente tem tudo isso aqui retido, né? Como uma pessoa quando tem um derrame também fica sem movimento. Então essa bolinha, para você ter uma ideia, custa de 6 a 10 reais. Como que uma mulher ou uma pessoa que tenha tido um derrame pode, com salário mínimo, pastor, gastar 10 reais? Então nós, com 10 reais, fazemos 20 bolinhas dessas. Então esse é o trabalho, né? Deus permitiu tudo isso para que houvesse um trabalho específico. Quando que eu iria, isso sendo honesta, trabalhar com esse tipo de pessoas se eu não tivesse passado por isso? Na verdade, Deus prepara para ministérios específicos, né? Então eu tenho atendido, sempre que eu posso, à medida do possível, é visita, pastor. É telefone aberto 24 horas por dia. É visita no pastor presidente. Ele conhecendo o meu trabalho, ele liberou para que eu fizesse esse trabalho fora da igreja. Então eu fundei há 2 anos a Associação Evangélica Revifé, que é Revivendo com Fé, né? E o lema é: o câncer não é uma sentença, é apenas uma palavra. Não é igreja, pastor. Quer dizer, Nunca se vai alguém ser, quiser ter um contato com a irmã, então basta... Qual é o telefone? Telefonar é o 580-3491, né? Eu acho que está passando aí embaixo do seu televisor. O 91 é 880884, ou então também estamos inaugurando agora a Sala do Revifé, aqui em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, onde eu pretendo fazer o Centro de Atendimento à Mulher, onde nós vamos fazer palestras, dar as perucas, inclusive preparar pessoas, que eu fiz uma apostila, pastor, de como se fazer uma visita a um hospital e como se lida com mulheres como eu. Porque o senhor imagina que eu estava na cama do hospital. Pois é, seria interessante. Uma aluna psicóloga do seminário me liga e eu atendi, eu estava sozinha nessa hora lá no hospital, já tinha retirado a mão. E aí, Sandra, teve que tirar tudo? Você imagina, com 12 horas de operada. Né? Graças a Deus que Deus me tratou, me cuidou muito, mas... Agora, Sandra, você também poderia fazer uma palestra para as mulheres. Sim, eu faço. Lá na minha igreja, câncer de mama. Sim, autoexame de mama, a importância, né? E isso eu costumo fazer. Exato. A parte, você passou por isso, Deus venceu, você uma vencedora, mas Deus tinha esse ministério para você, não é isso? É verdade. Eu faço palestras, pastor, em escolas, em igrejas, né? E também não só prego. E quanto é que você cobra? Eu? Nada, nada. Deus me deu vida, como é que eu posso cobrar? Se o senhor me chamar e me der uma oferta, eu vou aceitar. Não resta dúvida, porque toda obra é como o senhor estava falando comigo, né? Tem que ter um tamanho de uma fé. Então mas tem que sustentar, né? Sim. Mas o problema é que hoje, Sandra, não cobrar, você chama um cantor, etc., que é 500 reais, 600 reais, ou tem que vender 200 CDs, está ficando uma coisa meio profissional, não é isso? Mesmo. Agora, digno é obreiro do seu salário, não é isso? Verdade, não. Digno é obreiro do seu salário. Então, isso é uma grande Não, diferença. pastor, olha, eu preciso de muita ajuda, de oferta, de pessoas que queiram se tornar associados, mantenedores, né? Do senhor mesmo, do seu próprio ministério, né? Mas eu não posso de maneira nenhuma cobrar. Olha, para o senhor ter uma ideia, neste fichário, em mais de 300 pessoas, muitas pessoas ricas eu atendo. Pastor, eu entro em favela como eu entro em palácio, né? Pessoas até do governo. Mas as pessoas que estão em tratamento comigo, em apoio, né, não me dão nada. Eu não tenho nada deles. Quem ajuda são irmãos, pessoas às vezes que não são nem evangélicos, mas que me ofertam, pessoas que compram o meu livro, leem. Sandra, Deus falou comigo, preciso te ajudar na conta do telefone. Esse meu, louvado seja Deus, veio na hora certa. Se eu ter uma ideia, minha conta chega a 350, 500 reais. Todo mês isso. Né? Agora, eu creio no seguinte, o Deus que chama, Ele capacita. E o Deus que chama e capacita dá a provisão. Eu tenho visto isso na minha vida. Então, se até aqui o Senhor tem me ajudado... É interessante, Sandra, que é o mesmo princípio do Velho Testamento, né? Com certeza. O maná tem que pegar cada dia.
Agora alguns israelitas meio sabidos lá pegaram o maná mais para estocar, apodreceu, não é isso? Apodreceu, não Então adianta. Deus, a dependência divina, né? Totalmente. Bem, o nosso tempo já praticamente se esgotou, mas, pastora Sandra, a senhora tem uma oportunidade de ter uma palavra para o Brasil em 2 minutos. Eu podia dizer uma palavra para o Brasil todo. 2 minutos, amém. Olha, você que está ligado nessa programação, você ouviu um pedaço desse testemunho, mas eu quero que você guarde no seu coração, na sua mente, que qualquer coisa que tenha surgido na sua vida, talvez um câncer de mama, um câncer na alma, algum problema físico ou financeiro, não receba como sentença de morte. Você tem todo o nome, o grande nome de Jesus, que tem te dado uma sentença de vida e uma vida em abundância. Acredite, o nosso trabalho, ele faz com que a gente persevere, sabe? Eu creio e eu persevero, porque eu sei que Jesus, ele é fiel, ele tem prometido essa vida. Então, meu querido e minha querida, não receba laudos, problemas, como uma sentença de morte para a sua vida. Deus tem um plano com você. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então o Senhor não terminou a obra na tua vida. Toma posse da tua bênção para a glória de Jesus. Muito bem. E esse livro, se alguém quiser esse livro, adquirir esse livro, como é que faz? Você pode ligar para os números que estão aí embaixo, te manda pelo correio, ou então pode ir também à Quanto sala, custa? R$10. 10, mas só 10, é um livro tão Só bonito, R$10. com uma mensagem Amém. tão poderosa como essa. É verdade. Olha, nós queremos então, se você tem um problema desse, ou algum parente, que hoje está demais o câncer, não é? Está em todas as idades, no Brasil, nos Pra ter Estados uma Unidos. ideia, ano passado foram 36 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Só de mama, Só de mama. 36 mil, imagine só. de mama. Se tem um problema desse, olha, pode escrever aqui para o Reencontro, para a pastora Sandra, Amém. que nós estamos prontos aqui a ajudá-lo, orar por você. Amém. E o que ela disse, o câncer não é sentença de morte. Às vezes Deus até permite para nos preparar para servi-lo melhor. Pastora Sandra, muito obrigado pela sua Amém. presença. Obrigado, o Reencontro senhor. aqui sempre aberto para Amém. recebê-la. Que Amém. Deus abençoe esse ministério tão importante, não é isso? Amém. De conforto e de bênção e de cura. Amém. Amém. Obrigada, pastor.